Boa noite, paz do Senhor, graça e paz. Bom estarmos juntos nessa noite. É uma noite interessante. A minha professora Glaucia definiu muito bem. É um misto de tristeza e de alegria. Tristeza porque nós estamos depois, eu de 19 anos de convivência. 19 anos, então quando eu cheguei aqui, ele já brincou com o pastor Valfrido, se divertiu aí, mas sempre foi, pastor Amós sempre foi um homem íntegro. Eu me lembro que na primeira vez que ele esteve comigo no gabinete pós-eleição, ele disse: eu não votei no senhor, o senhor não é o meu candidato, mas eu quero colocar o meu cargo de vice-presidente à sua disposição, para que o senhor tenha condições de escolher outro. E eu disse: bom, eu gostei tanto do senhor, porque foi de uma honestidade ímpar, até porque o escrutínio era secreto, então eu não saberia quem votou, quem não votou, quem deixou de votar. E eu disse: vamos fazer uma experiência, o senhor continua caminhando aí na vice-presidência da nossa igreja, e vamos ver. E nessa caminhada já se vão 19 anos. Aprove Deus. Nesses últimos meses ele tem orado comigo e ele entende que nesse tempo ele precisa acompanhar a sua esposa, a qual faz parte de uma outra igreja evangélica. E é óbvio que Deus não criou primeiro a igreja, Deus criou primeiro a família. Esse é o princípio. Então isso ficou muito pacificado no meu coração, porque se Deus cria primeiro a família, eu tenho esse discurso, digo para ele assim: não importa a sua família, continue aqui. Eu vou contra tudo aquilo que eu ensinei e preguei. Ou seja, eu ia ferir princípios que eu carrego. E a igreja também precisa entender isso. Aliás, semana passada, a pregação da semana passada foi para os enlutados do Senhor, porque foi uma pregação sobre o luto, no meu aniversário de 50 anos. Porque o que acontece? O luto tem um princípio, começo e fim. Ah, o pastor Amós vai sair, como é que vai ser minha vida? Tem que ser como sempre foi, meu irmão. Porque se a tua esperança nele, você tem que se converter a Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. É um princípio espiritual, é ou não é? E ele também entende o seguinte, que na fila da oportunidade, ele ocupou o espaço de Moisés. Quando ele sai, Deus vai levantar um Josué. E nós já estamos levantando, já temos hoje à noite, inclusive, eu vou orar pelo seu sucessor de visitas, o sucessor de ligação para aniversariantes. Talvez ele não tenha, o pastor Amós manda lembrança até para quem já morreu. Tamanha a intimidade dele com Deus. E nós já temos esse pastor. Nós tivemos cuidado de escolher um militar para ser criterioso igual o senhor questões de hora. Então tudo foi se encaixando. E nós somos extremamente diferentes, irmãos. Extremamente diferentes. Mas há uma coisa, tanto da minha parte como da parte dele, que mostra que é possível os diferentes conviverem bem. Chama-se respeito. Ele tem um profundo respeito pela minha pessoa, e eu, de igual modo, também tenho um profundo respeito pela pessoa dele. Divergimos em muitas questões, mas a nossa unidade é maior do que a divergência. Por isso é que há entre nós essa simbiose, essa sinergia, E eu sei que para onde Deus o levá-lo, ele vai ser bênção. E essa é a minha oração, E eu me lembro que quando eu estava saindo da primeira igreja batista de colégio para vir para cá, eu estava numa crise existencial, porque era o meu primeiro ministério, e eu fui conversar com um pastor chamado Sebastião Ferreira, e ele disse: você só tem um jeito de sair dessa crise existencial. Eu disse: qual é o jeito? Esqueça colégio e se envolva com Inhaúma. Então eu penso que o senhor vai guardar suas amizades aqui, mas para que toda crise existencial que surgir depois desses 30 anos, só vai ser curada à medida que o senhor se envolver com o trabalho da igreja para a qual o senhor está indo. Só vejo essa maneira. Então o mesmo conselho que eu recebi há 19 anos atrás, eu deixo para o amado pastor. Abra comigo a sua Bíblia
eu preciso conciliar duas situações num texto. A primeira situação é que esse culto de gratidão não é aniversário do pastor. Teve gente dando parabéns para o senhor, deu ou não deu? Parabéns, pastor amor, que bom, feliz aniversário. A pessoa só faz aniversário 2 vezes por ano, hein? Então, não é um culto de gratidão de aniversário, natalício. É um culto de gratidão pelos 30 anos que ele... Eu achei que era 31. 30, eu botei um por minha conta, tá bom. 30 anos que ele trabalhou no ministério da Primeira Igreja Batista em Alma. E hoje, então, ele está se despedindo para atender a direção de Deus para a vida dele. E continuar pregando uma série que nós estamos pregando aqui, que é a mão forte do Senhor. Até vocês imaginem a minha situação. Paro de pregar a série para ministrar a palavra de despedida, com despedida, ou eu prego a palavra e dou uma pincelada no culto. E aí Deus me levou a um texto que está no livro de 1 Reis, capítulo 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. E eu quero falar hoje sobre a mão forte do Senhor faz a diferença na nossa vida. Eu quero lhe dizer que se a mão do Senhor estiver sobre sua vida, aonde você estiver, você vai fazer diferença, porque você vai ser um canal usado por Deus. Então lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, por favor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. A palavra do Senhor, no versículo 41 até o versículo 46, nos diz o seguinte, 18, 41 a 46. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe ao monte a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cume do monte Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. E ele subiu e olhou, e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena com a palma da mão de um homem. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro de pouco os céus se enegreceram, com nuvens e vento, caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Vamos ler juntos, versículo 46. A mão... O que a mão de Deus não faz, hein, meu filho? Até atleta, ela fez de Elias um atleta. Ele correu à frente de uma carruagem que podia chegar até 60 km por hora. Deus vai fazer proezas na sua vida. Deus vai usar você para isso. Vamos orar? Pai, eu te agradeço, porque nessa noite nós sabemos que a tua boa mão, a mão poderosa do Senhor, esteve sobre a vida para sua voz. E por isso que dele mesmo, nas suas limitações, não poderia fazer muito. Mas quando a tua mão está presente na vida do teu servo, na vida da tua serva, as proezas se manifestam. E eu creio que essa é uma noite para que a tua mão se manifeste na nossa vida. E faremos proezas na nossa casa, na nossa geografia, na nossa família, no nosso local de trabalho. Abençoa-nos, Pai. Eu te peço, eu oro em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto que muito pregado, e eu não vou me deter no aspecto que é muito usado nesse texto, que é justamente o momento em que Elias vai para o cume do Carmelo e ora 7 vezes, e ele então vê aquela nuvenzinha chegando. Não, eu queria me deter nesse texto hoje com vocês, no pós-texto, no que justamente Elias faz com Acabe, no comando que Elias dá para Acabe. Irmãos, qual é o sentido, por exemplo, se eu perguntasse a você aqui hoje,
por que Elias mandou Acabe subir para comer? Se Elias tinha certeza que a chuva chegaria. Então, há algumas coisas nesse texto que muitas vezes são tão preciosas, que passam muito rápido aos nossos olhos. Porque às vezes nós ficamos focados naquilo que a maioria dos pregadores pregam. Aqui você deve ter ouvido umas 200 pregações sobre Elias orando e a nuvem vindo e a mão. E eu queria pensar com você nesse texto hoje sobre a mão forte do Senhor fazendo diferença. Vocês devem lembrar muito bem que esse é um texto da qual nós podemos ver que Israel, depois de 3 anos e meio, está tendo um contato com a presença de Deus mais forte. Durante 3 anos e meio, 6 meses, ou seja, 3 anos, 6 meses, não chovia. Ora, num povo que não tinha indústria, num povo que não tinha nenhum tipo de recurso, a não ser o que Deus dava do céu, imagine o que significaria uma terra 3 anos sem chuva. Então nós podemos dizer de cara que a economia de Israel estava combalida. Era uma economia para lá de destroçada. Podemos dizer que o povo estava sem esperança. Podemos dizer que não havia alegria, a terra estava sofrendo. Vocês imaginem o que significava 3 anos sem chuva para os animais. Como é que eles estavam sobrevivendo? Como é que eles estavam bebendo água? E aí, Deus, para acabar com esse sofrimento, levanta um profeta, porque é assim que a Bíblia diz. E eu creio firmemente que foi Deus que levantou o pastor Amós. Aliás, há algo muito interessante, porque quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu sabia é que alguns não queriam a sua ordenação, não desejavam, não viam ele como pastor. E eu dizia, olha, eu realmente não tenho que ordená-lo, quem vai ordenar é a igreja, eu vou levar o assunto para a igreja. Eu me lembro que quando eu conheci pastor Amós, para falar uma frase, levava em média uns seus 40 segundos ou minutos, porque ele era gago ao quadrado. Ele tinha um processo de gagueira muito acentuado, severo. E ele era na época seminarista. E alguns então diziam, olha, não coloca ele para pregar não, porque ele é gago, pastor Alexandre. Eu disse, mas se eu não colocar ele para pregar, como é que ele vai treinar? E eu sei que eu contrariava alguns, quando ele ia para o púlpito, alguns ficavam bicudo para mim. Mas como eu nunca tive medo de cara feia, graças a Deus, sei conviver com as caras bonitas e com as feias, continuei insistindo. Fui ordená-lo. E por quê? Porque eu tinha certeza de que ele seria usado por Deus para abençoar muitas vidas, como de fato o foi. Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo similaridades, porque nesse tempo de seca, nesse tempo de aridez, Deus levantou para dizer assim, você vai ser minha boca para essas famílias, eu vou te usar para fazer dessa terra fértil uma terra arada, uma terra saudável. E ele ora e Deus manda chuva. Eu fico imaginando ao longo desses 19 anos, quantas terras secas, o Senhor orando, profetizando, a chuva veio sobre a vida delas. Quantas famílias, quantos casamentos, quantos filhos. Então, tem algo aqui nesse texto muito precioso. Deus fez daquele profeta um instrumento para que a terra seca voltasse a ser fértil. Quantas, ao longo desses 19 anos, terra seca receberam uma ligação sua e foram abençoados? Quantas terras secas receberam uma palavra na quinta-feira, uma pregação, e disseram, puxa, era tudo que eu precisava ouvir. Então, ao olhar para esse texto, nós percebemos que com a mão do Senhor era sobre Elias, Elias realizou grandes feitos. Isso está adestrito apenas ao pastor Amós? Claro que não. Se a mão do Senhor estiver sobre a sua vida, não tenha dúvida que você também vai ser usado para fazer grandes feitos para Deus. Mas eu queria pensar nessa noite, como é que a mão do Senhor prepara, como é que essa mão poderosa nos prepara para realizarmos grandes feitos. Eu estou falando para uma multidão de homens e mulheres aqui, das quais Deus não abre mão. Eu quero lhe dizer que Deus quer usar você para fazer grandes feitos na sua família.
Eu tenho a minha convicção clara, a minha convicção nítida, é que Deus deseja usar você para fazer grandes feitos na sua casa, na sua geografia, no seu local de trabalho. A pergunta é: Deus pode usar você? A pergunta é: você tem se colocado disponível nas mãos de Deus? Você tem se colocado à disposição de Deus? Porque Deus só pôde fazer o que fez através da vida de Elias, porque Elias havia se colocado à disposição de Deus. Então nessa noite, de uma extremidade a outra, eu quero lhe dizer algo aqui. Deus deseja usar você. Você não está entendendo, eu sei que você não está entendendo. Diga à pessoa que está ao seu lado assim: a mão do Senhor sobre a tua vida vai te levar a fazer proezas na sua casa, no seu local de trabalho, na sua igreja, nos seus amigos. Eu creio que nessa noite Deus está dizendo assim: eu só preciso encontrar um profeta disponível, eu só preciso encontrar uma profetisa disponível. Então como é que a mão de Elias, do Senhor, a mão do Senhor preparou Elias para grandes? Primeiro, a mão do Senhor fez Elias caminhar passando por lutas, mas sempre recebendo a provisão de Deus. Ao longo desses 19 anos, vi suas lutas, vi suas crises, vi seus choros, e como eu os vi, talvez vi mais do que muita gente aqui. Mas sempre nas suas crises, nas suas lutas, no seu choro, eu vi a provisão de Deus chegando. E assim era com Elias, gente. Um dia Deus virou para Elias e disse: Elias, levanta-te e vai para o ribeiro de Quiriate, e ali eu vou mandar com que corvos te alimentem. Já imaginou? Esse homem tem tudo, e Deus disse: agora você vai para um ribeiro, e agora você vai ser alimentado por um animal considerado impuro de Israel. Tem ideia do que é isso na cabeça do profeta? Agora pense comigo, numa terra que não chove, meu irmão, como é que esse corvo trazia carne, minha filha? O único lugar que eu imagino que tinha carne em Israel era na despensa do rei, na cozinha do rei. E eu fico imaginando que esse corvo ia lá, dava uma boa bicada na carne. Então aquele bifão grelhado que o rei Acabe ia comer, o corvo sacava e levava, porque era o único local. Então, não deve ser fácil beber água de ribeiro. Aliás, não deve ser fácil você se mudar da sua casa para morar perto do ribeiro. Aliás, não deve ser fácil você morar perto do ribeiro, deixar a tua casa e depender de um pássaro. Elias não sabia a hora que aquele bicho ia chegar. Elias não tinha ideia de quando ele ia chegar. Elias não sabia se ele ia trazer carne ou pão, mas Elias sabia que Deus enviaria a provisão. Então é assim que Deus trabalha. Essa luta que você está passando, você está aí dizendo assim: eu não estou entendendo por que eu estou passando por isso, eu não estou entendendo por que Deus está fazendo isso com o pastor Amós, eu não estou entendendo. Você não tem que entender, você tem que aprender que a boa mão de Deus está trabalhando na sua vida. Você só tem que confiar. Quando alguém me pergunta isso, eu não estou entendendo por que ele está passando por isso, eu também digo: nem eu, mas tem provisão de Deus, querido. E assim é na sua vida. Sabe por que a gente fica? Nós temos uma mania muito interessante, sabe, de ficar conjecturando o que nós podemos passar e o que nós não podemos passar. Um dia o apóstolo Paulo estava com um espinho na carne, meu irmão, um espinho, o negócio estava incomodando ele. Ele disse: Senhor, tira esse espinho da minha carne. E Deus: nada. E aí ele ora de novo e diz: Senhor, tira esse espinho na carne. E Deus: ó, nada. Aí ele ora a terceira vez: Senhor, tira esse espinho na carne. E nada. Aí vem Deus e diz assim: Paulo, eu não vou tirar o espinho da tua carne. Mas por que, Senhor? Porque a minha graça te é suficiente. Então olha que coisa tremenda. Deus disse: eu não vou tirar o problema, mas eu vou te dar a graça para passar por ele. Deus disse: Elias, vai para o ribeiro, porque no ribeiro, Elias, você vai passar pela tua luta, pela tua prova, mas ali eu vou enviar a tua provisão. Aí depois Elias sai dali, Deus diz: agora eu vou piorar a situação. Elias, se levanta, o ribeiro secou. Disse: e agora, meu Deus, como é que vai ser? O ribeiro está seco.
é que vai ser? E aí nós vamos ao segundo ensino, querido. Qual seria o segundo ensino? Se ser sustentado pelo corvo já é uma coisa absurda, imagina quando Deus vira para Elias e diz o seguinte: olha, eu quero que agora você vá para a cidade natal da rainha que você prega contra, Jezabel. Ele vai para Sidom, Tiro, e lá ele vai para um lugar chamado Sidom. E olha que coisa tremenda. Deus vira para ele e diz assim: Elias, lá eu dei ordem a uma mulher desamparada, uma viúva, que te sustente. Sabe como é que a mão de Deus se prepara, meu filho? Quando ela te faz acreditar mais nela do que na tua lógica. Qualquer um de vocês aqui iria normalmente se questionar: meu Deus, como é que uma mulher que não tem para ela vai ter para mim? E detalhe, Deus é tão maravilhoso que não escondeu tudo de Elias. Escondeu tudo, porque se ele conta, Elias não vai. Quando Elias chegou lá, que ele tomou ciência da situação. Porque a Bíblia diz que quando ele chegou, nós aprendemos semana passada sobre o luto, viu uma mulher toda de preto, só pode ser ela. É a viúva. Chegou lá e disse: e aí? Você é a viúva, né? Que Deus mandou. É, sou. É, pois é. Como é que tá? Ela disse: não está nada bem não, senhor. Com essa seca aí, está nada bem não. Mas por quê? Olha, eu estou preparando a última refeição. Eu vou comer. E está aqui para o meu filho. Nós vamos comer. E vamos morrer. E o que Elias disse? Não farás assim. E aí olha que coisa preciosa, né? Se é você diante da ordem de Deus encontra essa cena piorada, o que estaria na sua boca? Meu Deus, o Senhor me trouxe para cá para eu passar por isso? O Senhor disse que era uma viúva, mas podia ser uma viúva rica, podia ser uma viúva alegre. O Senhor me traz para cá para uma viúva pessimista. Só que, irmãos, quando a boa mão de Deus está sobre sua vida, você nunca vai deixar a lógica substituir a obediência. Quando a boa mão de Deus está sobre a sua vida, você nunca vai deixar com que a lógica vença a obediência. Elias não se intimidou diante da lógica. Elias disse: vai ser dessa maneira, você vai fazer a comida, e não fique nem um pouco preocupada se isso vai cair na mídia. Eu quero que primeiro você me traga o bolo, e depois você vai comer com seu filho. A Bíblia diz que mais uma vez a obediência vencendo a lógica, e ela fez. Sabe o que aconteceu? A mesma Bíblia diz que da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou naquela casa, até o dia que Deus enviou chuva sobre aquele lugar. O que a Bíblia está dizendo aqui é o seguinte: se você tiver condições de colocar a sua obediência acima da lógica, você vai viver colhendo milagres na sua vida. E eu creio que ao longo dos anos, caminhando contigo, eu vi quantas e quantas vezes a obediência se sobrepôs à lógica. E é por isso que a boa mão de Deus vai trabalhando. É por isso que a boa mão de Deus vai realizando. Desse lado aqui, quem está precisando de ver a mão de Deus agindo na sua vida? Levante a mão, só esse lado aqui, levante a mão. Muito bem, preste atenção. Ela não pode se manifestar aonde a lógica se sobrepõe à obediência. Ela não pode entrar em ação quando a lógica prevalece sobre a obediência. Se você quer ver a mão de Deus agindo na sua vida, você precisa entender que a obediência se sobrepõe à lógica. Deus não tem que dar explicação para você como Ele vai fazer. Deus só quer que você obedeça e tenha certeza que Ele vai fazer algo tão extraordinário que a tua lógica não consegue assimilar, não consegue entender. Esse é um princípio. Terceiro, querido, como é que a mão do Senhor preparou Elias para grandes obras? A mão do Senhor fez Elias caminhar pelo poder da oração. Tem coisas que a sua inteligência administra, tem coisas que a sua capacidade mental administra, tem coisas que a sua sabedoria administra, mas quando a mão do Senhor vem sobre a tua vida, ela vai te guiar para que você aprenda sobre o poder da oração. Um dia Elias está lá trabalhando na dele, vem uma mulher e encontra-se com seu servo, e aquele homem que era servo de Elias, chamado Geazi, diz: vai tudo bem contigo? Ela disse: vai.
mas eu preciso falar com o teu Senhor. E ela chega diante de Elias e diz: olha, vem cá, o que está acontecendo? O que houve? O que está acontecendo? E ela, perdão, estou falando de Eliseu, volto para Elias. Aquela viúva diz assim: Elias, eu não tenho comida. O meu filho vai comer a última refeição e ele vai morrer. Como é que vai ser? De que maneira vai ser isso? E aí então, queridos, a Bíblia nos mostra de uma maneira muito clara o que acontece ali naquele texto. Que diz: olha, faze primeiro para mim e depois faze para ti. E aí então, diz a palavra do Senhor de uma maneira muito clara, que ela fez isso. E qual foi o resultado? O resultado foi que eles tiveram comida. E aí lá no capítulo 17, aí agora sim, diz aqui a palavra do Senhor o seguinte: depois disso, versículo 17, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto, e ele morreu. Então disse ela a Elias, Eliseu, a mãe do filho, foi lá, disse: que fiz eu, homem de Deus? Vieste a mim para trazer à memória a iniquidade e matares o meu filho? Ele me disse: dá o teu filho. E tomou pelo braço e levou para cima do quarto, onde ele mesmo se hospedava, deitou em sua cama. O que diz aí o versículo 20? Então, o que diz o texto? Então, clamou ao Senhor. Sabe, a mão do Senhor nos leva à oração. Diga comigo: crente que ora é crente vitorioso. Nós sabemos que essa é uma virtude sua. Quantas quintas-feiras o Senhor aqui chamou o pessoal à frente orando? Quantos sepultamentos orou para que Deus consolasse a família? Ele não é dado à vigília. E ele sempre me dizia assim: eu não venho à vigília, mas quando é 4 horas da manhã, todo dia eu me levanto e oro pela sua vida, pela sua família, pelo seu ministério. Essa é a mão do Senhor preparando a tua vida, meu pastor. A oração faz isso. E a Bíblia diz que ele levou o filho daquela viúva para o quarto, orou. E olha que coisa tremenda. Com tanto lugar, escute aqui. Se Elias tivesse orado com aquela criança na cozinha, o menino teria ressuscitado? Sim. E se ele tivesse orado na sala, o menino teria ressuscitado? E se ele tivesse orado na varanda, teria ressuscitado? Sim. E por que ele levou no quarto? Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus espera que o teu quarto seja também um altar de adoração. Porque é no quarto que muitos casais brigam, é no quarto que muitos casais se desentendem, mas é no quarto que muitos casais têm que dobrar o joelho para orar. Ele disse: me dá o menino, eu vou levar para o meu altar, e o meu altar é o meu quarto de oração, é onde eu posso orar. Elias orou e desceu fogo do céu. Elias era um homem de oração. Elias orou e Deus mandou a chuva. Agora eu quero caminhar para o final da minha mensagem. Estou aprendendo com o Senhor a pregar pouco. Aliás, eu vou começar na quinta-feira a ministrar também. E eu já coloquei isso no meu coração: de Senhor, é 20 minutos, Senhor. E Deus disse: vai pregando igual série, meu filho. Pega o primeiro episódio, segundo episódio, terceiro episódio. Então, eu estou tranquilo. Vou terminar agora. Como a mão do Senhor faz diferença na nossa vida? Quantos querem aqui desse lado a mão do Senhor fazendo diferença na sua vida? E aqui no centro? Tudo bem. Ótimo. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto, e agora vamos para o texto, é que você não pode esperar nada do céu enquanto você não se aproximar dele. Olha que coisa tremenda. Elias desceu do cume do Carmelo para matar os profetas de Baal. Ele desceu. O que ele faz para pedir a Deus a chuva? Vocês são inteligentes, isso mesmo, ele subiu. Deixa eu fazer uma pergunta de escola bíblica dominical para vocês. Se Elias ajoelhasse lá no pé do Carmelo lá e orasse, Deus não ia abençoá-lo? Então por que ele subiu? Tem gente que vai ler a Bíblia a vida toda, meu filho, e não vai ter a revelação. Ele subiu para ensinar você
que se você quer alguma coisa do alto, você tem que se aproximar mais do céu. Sabe qual é o problema de muita gente? É que eles querem as coisas do céu, mas não querem se aproximar. Tem gente que vai viver a vida toda lendo esse texto. Mas qual é a lição daqui? A lição é essa. Você precisa de algo do céu? Então tome a iniciativa de se aproximar dele, porque a Bíblia diz que ele subiu. E aqui tem um segredo para a sua vida: nunca se afaste desse desejo de subir cada vez mais para a intimidade com Deus. E aqui é uma palavra para você: se você quer algo do céu, aprenda uma coisa: não é embaixo que você vai conseguir, é dando passos de fé na direção do céu, dizendo: Senhor, eu estou mais perto do meu milagre, eu estou mais perto da minha bênção, eu estou mais perto da minha conquista, eu estou mais perto da minha vitória. Você crê nisso? Eu creio, eu tenho isso no meu coração. Olha que coisa preciosa, gente. Nenhuma bênção vem do céu, nenhuma bênção chega na terra se o céu não liberar. Então a primeira coisa que Elias fez não foi orar. A primeira coisa foi tomar a iniciativa de se aproximar do céu. Se você não toma a iniciativa de se aproximar do céu, não tem jeito. Qualquer que seja o desafio, comece com essa certeza: eu vou subir ao monte do Senhor. Quem tinha que estar naquele monte era o rei. Acabe era o principal homem de Israel, mas ele não tem condições de subir, ele não tem condições de interceder pela nação. Sua esposa Jezabel havia mandado matar todos os profetas. E aí Acabe vira e diz assim, Elias vira e diz: ei, Acabe, suba e coma. Eu fiquei curioso. Primeiro, a minha curiosidade, eu quero aguçar a sua, porque quando eu prego, eu gosto que você participe comigo. Vamos ativar os seus neurônios. Onde é que você viu no texto que Acabe estava com fome? Hora nenhuma, hora nenhuma. Segundo, por que Elias, e se estivesse com fome? Irmãos, você é rei de uma nação. O que é mais fácil? Você subiu, a comida chegar até você. Muito bem, eu falei, a igreja quando é inteligente, tudo fica mais fácil. Esse é o tipo da mensagem que eu não posso pregar em qualquer lugar, não. Se eu pregar, eu sei que muitos não vão entender. Se ele é rei, o que ele ia fazer? O profeta disse que eu tenho que comer, traz a comida para cá. Por que Elias virou para Acabe e disse: vai, sobe e come? Você nunca se perguntou, não? Você nunca parou para pensar nisso? Muito bem. A gente vai aprender hoje para nunca mais esquecer. Você promete? Promete? Aonde Davi gostava de sacrificar? Muito bem, nos altos. Aonde é que Salomão sacrificou? Nos altos. Era hábito dos reis, quando tinham intimidade com Deus, subir para o alto para sacrificar e se alimentar. Só o rei que tinha intimidade com Deus subia para o alto. Por que Acabe precisou de Elias? Elias disse assim: Acabe, você é o mandatário da nação. Se você não for para o alto pedir pelo povo, nada vai acontecer, Acabe. Sobe, come. Irmãos, comida na Bíblia fala de aliança. Eu só levava você na minha casa para comer se eu tivesse aliança contigo. Por que quando Jesus fez a ceia só levou os discípulos? Porque comida fala de... O que Deus falou para Elias? O que Elias falou para Acabe? Ei, já tem alguns anos que você não tem aliança com Deus. Sobe. Vai renovar a tua aliança com Deus, para que cessem as chuvas, para que cesse a seca sobre a terra. Nós pegamos às vezes as coisas no texto e não entendemos o texto como um todo, isolamos. Então lá em cima, lá do monte, Elias venceu uma batalha contra os profetas. Só que a Bíblia diz que eles desceram, eles foram perseguindo os profetas até o ribeiro lá. E quando acabou, Elias disse: sobe, vai comer, vai renovar a tua aliança com Deus. Mas por quê? Porque vai vir uma chuva tão forte
que se você não comer, você não vai ter força para chegar a Israel. Então sobe. Você não vai comer aqui embaixo. Sobe e come, renova a tua aliança com Deus. Eu quero dizer algo aqui para você nessa noite. Deus te trouxe aqui dizendo o seguinte: olha, eu tenho muita coisa para fazer na tua vida, mas enquanto você não subir para se encontrar comigo e receber o alimento que eu tenho para você, a minha mão não pode agir na tua vida. Enquanto você não subir e não entrar na minha presença em aliança, você sabe, tem todo mundo que precisa de uma bênção. Todo mundo quer uma bênção, mas nem todo mundo quer pagar o preço. A pergunta é: mas apóstolo, Elias mandou o rei comer, e Elias não precisava comer? A chuva não ia atingir Elias, ele ia ficar imune? Presta atenção. E detalhe, né? Porque vocês são inteligentes. Elias está a pé, o rei está a cavalo, está com a carruagem. Olha para cá. Quem é que tem mais chance de ficar mais fraco? O que está numa carruagem ou o que está a pé? Tudo bem, o que está a pé. Mas por que Elias não precisava? Aí é que está, querido. Diga comigo: Acabe não estava preparado para a bênção. Diga comigo: mas Elias tinha a mão do Senhor já preparando a sua vida para a bênção. Acabe não estava preparado para a chuva, Elias estava. Acabe não sabia que ia chover, mas Elias sabia. E o que é isso? Há todo um processo de preparação. Essa noite Deus te trouxe aqui dizendo o seguinte: eu tenho uma bênção para dar para você. Quem aqui está esperando uma bênção? A pergunta é: você está preparado para ela? Quem está esperando uma bênção aqui, desse lado aqui? Mas está esperando eu com vontade. Você está preparado para essa bênção? Porque se não é a boa mão do Senhor, se não é a mão do Senhor com Elias, ele teria ficado pelo caminho. Ele está preparado. E nessa noite eu quero lhe dizer algo aqui. Preste muita atenção, você que está aqui. Aí você vê, olha que coisa tremenda. O Acabe comeu, renovou a sua aliança, entrou na carroça lá dele, na carruagem dele, e foi embora. Quem chegou na frente? Pode falar. Não, pode falar crendo. Não fica com medo. Não fica com medo que está na Bíblia, não. Fala crendo. Quem chegou na frente a pé? Como? Você promete que vai gravar, minha filha? Então olha, a preparação espiritual te põe à frente de qualquer um. Quando você se prepara espiritualmente, você vai à frente de qualquer um. É por isso que você tem que sair daqui hoje, meu pastor, preparado. Porque para onde Deus te levar, tu vai chegar à frente. Qual era a diferença de Acabe? Ele não tinha preparação espiritual. Quem não tem preparação espiritual não chega a lugar nenhum. Você conversa com uma pessoa que não tem preparação espiritual hoje, daqui a 10 anos você vai ver aquela pessoa do mesmo jeito, da mesma forma, do mesmo essência. E você vai dizer: mas como é que pode isso? Há 10 anos ela era assim. Passaram-se 10 anos, ela continua a mesma pessoa. Porque ela não se prepara espiritualmente para nada. Então quem não se prepara espiritualmente, vive na dependência de carruagem. Vive na dependência de que o outro faça. E aqui tem uma palavra para você: prepare-se espiritualmente. A preparação espiritual faz diferença. Faz muita diferença. Ela nos dá vantagem sobre a preparação carnal. Então, sem preparação, as promessas não se cumprem na minha vida, ou não se cumprirão na minha vida, e elas são passadas a outro. Irmãos, a honra de correr aqui mais de qualquer um é do rei. Esse milagre aqui tinha que ser separado para o rei. Ele era o mandatário da nação, ele era o homem mais influente, mas ele não tem preparação espiritual. O que Deus faz? Então eu vou liberar essa bênção para a vida do meu profeta. Ei, Acabe, entra aí. Por quê? Porque a bênção que vai cair você não vai conseguir reter. Essa bênção não vai ser suficiente para você. Segundo, se você quer a mão do Senhor forte na tua vida, renove a tua aliança com Deus. Você tem que renovar a aliança. O texto diz: come e bebe no alto da montanha. Diga assim: quando eu renovo a minha aliança, as nuvens são liberadas. Irmão, a turma disse que foi oração que trouxe a nuvem, não foi não?
A nuvem veio na hora que ele renova a aliança dele com Deus. Ele teve que comer, sobe e come. Mas por quê? Porque o responsável da nação é você, rapaz. O responsável da nação é você, sobe e come. E onde há renovação de aliança, a nuvem liberada. Foi esse homem comer e beber que Deus disse, olha, começa a vir uma chuva aí. Ele diz, eu escuto o som, o ruído de abundante chuva. Acabe, renova a tua aliança com Deus, restaura a tua aliança com Deus. Vocês devem estar lembrados que Elias restaurou o altar, agora faltava restaurar o líder da nação. Acabe, sobe. Ele não disse Jezabel sobe, ele disse Acabe, sobe, porque hoje é dia de você renovar a tua aliança com Deus. Acabe, Deus não vai liberar os céus se não houver uma renovação de aliança. Acabe, o problema de Deus não é com a nação, o problema de Deus é que você não sabe administrar a tua casa. Acabe, você é influenciado por Jezabel. Acabe, sobe e renova a tua aliança. Essa noite Deus está dizendo para você, cuidado com as influências, elas podem travar os céus sobre sua vida. Cuidado com as alianças, elas podem impedir que a bênção chegue. Mas dessa noite Deus diz, renove a tua aliança comigo. Renove a tua aliança comigo. Diga comigo assim nessa noite, Senhor, eu preciso renovar a aliança contigo. Tem coisa na sua vida que está retendo a chuva, porque Deus disse, por que você ainda não subiu o monte? Eu quero ter um tete a tete com você. Por que você não subiu o monte? Porque eu quero conversar com você. Não tem jeito, é para cima do monte. Se você quer a chuva, você precisa estar aliançado com Deus. Deus não tem chuva para quem não tem aliança com Ele. Essa noite Deus trouxe aqui para dizer o seguinte, eu tenho muita coisa para derramar sobre a tua vida, mas primeiro sobe. Vamos restaurar a nossa aliança. Vamos renovar a nossa aliança. Vamos participar de um tempo novo. Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou falando. A falta de água, a falta de chuva sempre foi em Israel o sinal de que uma aliança estava rompida. Toda vez que a nação era disciplinada, Deus cessava a chuva. Deus cessava a chuva. Mas a Bíblia diz que mesmo que a chuva não chegasse, quem tem aliança tem ribeiro e tem corvo na sua direção. Nessa noite Deus diz para você, olha, se você tiver aliança comigo, eu posso fazer para a chuva, é o Rio de Janeiro, mas eu vou te sustentar nessa seca. Eu vou te sustentar nessa seca. Fique em pé. Chegou o melhor da festa. A mão do Senhor nos dá sensibilidade para perceber a vontade de Deus se cumprindo. É interessante, irmãos, que só quem tem sensibilidade escuta a voz de Deus. O texto diz que Elias disse assim, eu estou ouvindo o ruído de abundante chuva. Eu estou ouvindo o ruído, eu escuto. Eu estou ouvindo. A mão do Senhor vai te dar sensibilidade para você receber. Oh, tadinha. A mão do Senhor vai te dar sensibilidade para você perceber a vontade de Deus se cumprindo. Se você nessa noite desejar a mão de Deus na sua vida, um dos presentes que a mão de Deus nos dá é sensibilidade para entender a vontade dEle. É interessante, gente, que até a chuva passou por um processo. Primeiro veio a oração, depois veio uma nuvenzinha, depois caiu a chuva. Como é que você quer que as coisas cheguem na sua vida de maneira instantânea? Deus tem um processo. Até para essa bênção aqui se manifestar, Elias diz assim, come e bebe, porque já há um ruído de abundante chuva. Será que Acabe ouviu isso? E se ele não ouviu, pare para pensar aqui. Por que ele não conseguiu ouvir o que Elias estava ouvindo? Porque a mão do Senhor estava sobre um. Quem não tem a mão do Senhor sobre sua vida, vai ver a vida toda dependendo, tateando a vontade do outro.
Essa noite Deus disse: eu te trouxe aqui porque eu quero a minha mão forte sobre a tua vida. Eu quero te dar sensibilidade, mulher, para você saber a hora certa que eu vou ganhar o teu marido para mim. Eu quero te dar sensibilidade, mãe, para você saber a hora certa que eu vou resgatar o teu filho, a tua filha. Eu quero te dar sensibilidade para saber que aquela causa na justiça eu vou pleitear por você, porque eu sou o justo juiz. Agora, sem a mão do Senhor, você não tem sensibilidade. Você vai ficar aí, e agora? Para onde vai? Como é que ele vai? Eu vou contar uma experiência para vocês, eu posso? Me desculpe a deferência pessoal. A gente tem que ter sensibilidade. Eu estava esses dias com a minha filha lá no Paraguai. Ela também é ovelha, tem que ser pastoreada. E eu saí para fazer uma compra. E aí eu peguei lá uma nota de R$100, entreguei. E foram 2 notas de 100. E eu vi que eu havia dado 2 notas. E a moça, muito atenciosa, a senhora, conversando comigo, muito. E ela disse assim: dá para o senhor trocar essa nota de 100? E aí eu troquei a nota de 100 para ela. E saí. Quando eu cheguei na porta da loja, cheguei na porta e disse: caramba, deixei meus R$100 lá. Quando eu fiz menção, disse: deixa para ela. Aí eu olhei para o lado e falei: não é possível, quem é que está falando comigo? E você sabe o que eu fiz? Eu falei: se eu ficar mais 10 segundos aqui, eu vou voltar. Meti o pé. Fui embora. Porque a gente tem que aprender a ouvir vozes e não deixar que o seu raciocínio lhe vença. Eu não acredito que o diabo vai ter tanta facilidade para falar comigo mais do que o meu Deus. Então eu quero lhe dizer uma coisa aqui. Quando a mão do Senhor estiver sobre você, você vai ouvir, antes de acontecer o teu milagre, a tua bênção. Elias disse: eu estou ouvindo o som do milagre, porque a fé vem pelo ouvir. Você já reparou que quando você está esperando uma bênção, a primeira coisa que chega é notícia ruim? Por quê? Para que a notícia ruim anule a certeza que a mão do Senhor estava sobre você. Por isso a Bíblia diz: a mão do Senhor era com Elias, e fez Elias ouvir, porque ninguém mais ouviu. Acabe não estava preparado. Ele não acreditava que viria chuva depois de 3 anos. Então, se você nessa noite precisa de sensibilidade, eu quero te convidar a vir para o altar. Se você nessa noite precisa renovar a tua aliança com Deus, eu quero te convidar para o altar. Se você nessa noite precisa: apóstolo, essa palavra foi para mim, eu quero a boa mão do Senhor sobre a minha vida, porque eu preciso ver o milagre. Eu vou voltar para a minha aliança com Deus. Volta para a tua aliança com Deus. Você é homem de Deus. Você é homem de Deus. Você é homem de Deus. Escute, Deus nessa noite está dizendo: volta para mim. Eu ainda quero você. Eu quero te usar. Você é minha filha. Eu vou te usar. Nessa noite Deus está dizendo para você aqui hoje, como disse lá para Elias: Elias, bota Acabe para renovar a aliança dele, porque enquanto ele não renovar a aliança dele, os céus vão ficar fechados. Elias, Deus quer abrir céus sobre sua vida. Deus quer que a mão forte do Senhor esteja sobre você. Declare isso, querido. Quando o mar agitado estiver, eu já começo a ouvir o ruído de testemunhos. A chuva começou a cair. A chuva começou a cair. Comece a crer que você vai ouvir ruído de testemunhos. Ruído de testemunhos. Na minha direção.
estiver. Só instrumental, olha para cá. Eu já ouço o ruído do seu testemunho. Não, você não está entendendo. Eu não me expressei. Ele disse: eu estou ouvindo o ruído de abundante chuva. A chuva nem chegou o primeiro testemunho. Quem sabe você está aqui, você que está aí atrás, escute, preste muita atenção. Muitos não vão entender por que você está vivendo esse tempo de alegria. Muitos vão dizer: como é que pode num tempo de seca esse homem está rindo, pulando de alegria? E você vai dizer: a mão do Senhor está sobre a minha vida. Então nessa noite, eu não sei qual é a luta que você está passando. Quem sabe o médico disse para você: olha, o teu caso não tem mais jeito. Quem sabe você está vivendo um dilema na tua família e alguém disse: olha, o teu filho é um caso perdido. Você está ouvindo o ruído da terra, meu filho. Elias disse: eu não estou ouvindo nenhum ruído da terra. Eu estou ouvindo o barulho da chuva que vem do céu e cai. Eu estou ouvindo o ruído de abundante chuva. Está faltando você sair do seu lugar e dizer o seguinte: chega de ouvir os lamúrias da terra. Chega de ouvir a palavra de uma terra de sequidão. Hoje eu quero sair daqui ouvindo o ruído de abundante chuva. Hoje eu quero sair daqui tendo a certeza que o meu milagre está mais perto do que ontem. Hoje eu quero sair daqui com a certeza que a minha vitória, eu vou ouvir o ruído. Então escute, quando nós começarmos a cantar, por favor, você que está ouvindo lamúria, você que está ouvindo palavra de derrota, você que está ouvindo aquela palavra de pessimismo, e ela, sabe, entrou lá no teu coração, saia apressadamente, vem se juntar para a turma que está ouvindo o barulho de abundante chuva. Sai do seu lugar, vamos cantar. É para você que está aí me ouvindo, que ainda está na resistência, saia, porque você vai ouvir o barulho de abundante chuva. Pode vir, pode sair do seu lugar, pode vir, eu quero convidar você. Venha, abundante chuva, venha, 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 venha. A terra só sabe lamentar. Você pode declarar isso? E fantasmas eu só consegui enxergar. E aí? Na minha direção o Salvador virá. Você pode E declarar isso? sobre as águas me fará caminhar. Você crê nisso? Quando as ondas quiserem me Eu já escuto o barulho do teu testemunho. Eu já escuto o barulho do teu testemunho. Você pode começar a ver, pela fé, a chuva vai Na cair. minha direção o Salvador virá. E sobre as águas me fará caminhar. Eu já escuto o barulho do teu testemunho. Sobre as águas. Deus vai mandar. Deus vai mandar, começa a escutar o som, o som. Meu Deus. Se porventura afundar Um braço forte. o braço forte, Meu Deus. meu Senhor sobre as águas vou andar, seu olhar encontrar. Se porventura afundar, o braço forte do meu Senhor me levantará. Amém. Eu queria orar com vocês. Eu quero que você ore ouvindo o ruído do seu testemunho. Hoje só vai ser o ruído, mas esse mês não vai fechar sem que todos vejam a chuva. Acabe você está ouvindo alguma coisa e se não, então se prepara, porque você vai ver. O ruído chegou primeiro para mim, Acabe, mas a chuva todo mundo vai ver quando ela cair sobre a minha vida e sobre a tua vida. Eu quero orar com você.
E eu quero fazer 2 orações. A primeira é para você que está aqui nos visitando. Deus não te trouxe aqui hoje por acaso. Deus te trouxe aqui para dizer o seguinte: eu quero você de volta na aliança comigo. Sobe para o monte. Chega de ficar embaixo. Chega de ficar numa vida longe. Chega de ficar numa vida distante. Suba. Deus disse: suba, porque eu quero me encontrar com você. Depois eu vou orar por todos vocês que estão aqui, porque hoje você vai sair daqui já ouvindo o ruído do teu testemunho. Mas eu creio que vai ter muita gente vendo a chuva que é o testemunho que Deus vai mandar na tua vida. Hoje só você está ouvindo. Os Acabes não entenderão, as Jezabéis não entenderão, mas você vai ouvir: eu ouço o som do meu milagre. Eu ouço o som do meu milagre. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas essa mesma Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A maneira que você tem de se aproximar de Deus é uma só: é quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo. E se você quer fazer isso aqui hoje, eu quero orar com você. Ore junto comigo no seu coração. Você não precisa orar em voz alta, só você e Deus. Diga assim comigo no seu coração, só você e Deus. Diga assim: querido Deus, nesta noite eu ouvi a tua voz. Diga aí: eu hoje tomo a decisão de entregar a minha vida a Jesus. Diga: Senhor Jesus, a minha vida é tua. Diga comigo assim: Espírito Santo, entra na minha vida e faz morada. Diga: Deus, muda a minha história para todo sempre, em nome de Jesus, amém. Antes que eu faça a segunda oração, só eu estou olhando para você. Continue com seus olhos fechados, com a sua cabeça curvada em sinal de respeito a Deus. Se você está aqui hoje e fez essa oração comigo, eu quero abençoar você onde quer que você esteja. Eu quero apenas que você levante a sua mão dizendo: hoje eu estou tomando a decisão de caminhar na direção de Deus. Eu entrego a minha vida para Jesus. Cadê você que orou comigo? Levante sua mão bem alto. Bem alto, eu quero ver. Deus abençoe lá atrás. Há mais alguém lá atrás? Olha, eu fiz essa oração. Tem uma jovem aqui, ó, bem aqui, ó. Tá com a mão. Faz assim, que levanta a mão, o pessoal vê você. Isso. Mais alguém lá atrás? Mais alguém lá atrás? Lá atrás. Há mais alguém lá atrás? Aqui na frente, alguém? Olha, eu orei com o Senhor. Eu estou tomando essa decisão. Alguém assim? Aqui na frente, alguém? Alguém? Levante a sua mão bem alto aqui, porque eu quero abençoar você. Olha, eu estou afastado. Deus me trouxe aqui hoje e hoje eu quero voltar. Cadê você que está aqui hoje afastado? E Deus te sobe ao monte, porque eu quero fazer obra na tua vida. Cadê você? Alguém assim que está aqui hoje afastado, afastada, e Deus está falando com você hoje para voltar? Levante a sua mão bem alto, porque eu também quero abençoar você. Lá atrás alguém? O Senhor ministrou para mim. Há mais alguém aqui na frente? Eu não vou insistir, que já chegou salvação nessa casa. Ele quer que eu dê esse abraço para essa jovem. É o meu abraço que você está recebendo. Eu quero orar com vocês. Feche seus olhos. Pai, eu tenho filhos e filhas aqui que, assim como Elias, estão na sensibilidade espiritual, já estão ouvindo o ruído do testemunho, já estão ouvindo o ruído da bênção, já estão, ó Deus, tendo a sensibilidade para entender que o processo da chuva vai acontecer. A bênção está a caminho. Pai, que teus filhos saiam daqui hoje crendo que, assim como Elias, a boa mão do Senhor estava sobre Elias, a tua mão forte está sobre a vida deles. Pai, eu te agradeço também, porque ao longo desses 19 anos eu tenho visto a tua boa mão sobre a vida do nosso pastor Amós. Abençoa o teu filho, Pai. Continua abençoando ele e a sua casa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Cadê a jovem? Minha querida, olha lá o que é preparado para você, ó. Deus abençoe. Por favor, sente. Sente um pouquinho, por favor. Nós já estamos terminando. Abra sua Bíblia